Vamos falar agora sobre um tema crítico para as organizações, como fraudes e perdas financeiras se estruturam, muitas vezes a partir de sinais que passam despercebidos no dia a dia. Para falar sobre risco invisível, como decisões financeiras abrem espaço para fraudes e perdas reais dentro das empresas, convidamos ao palco Caio Porto Ferreira, delegado da Polícia Federal. Seja muito bem-vindo, Caio. Vamos recebê-lo com aplausos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na pessoa da minha prima Aline, tá? Porque há muitos anos eu não via e que vocês aqui conseguiram me conectar de novo aqui. Muito obrigado a todos. A minha palestra vai ser um pouco rápida, o nosso tempo é curto, porque nós temos grupos de palestrantes muito qualificados aqui, e eu queria dizer para vocês o seguinte: o palestrante ainda há pouco dizia sobre tomar riscos. Tem um risco que muitas vezes não é calculado, que é o risco que os senhores e as senhoras estão sofrendo. Nesse momento agora, tem um perpetrador olhando a sua rede social, tentando buscar informações de você e tentando conseguir obter uma vantagem devida. É verdade. Desculpa falar a verdade para vocês aqui. E a minha palestra vai ser sobre isso. Deepfake, golpes e manipulação. Tem alguém tentando manipular vocês agora. Esse é o sumário da minha palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre fraudes e engenharia social. Eu vou me apresentar. Meu nome é Caio Porto Ferreira, sou delegado de Polícia Federal, tenho 28 anos de carreira em law enforcement e, durante muito tempo da minha vida, eu passei trabalhando com crimes violentos. Eu trabalhei em muitos sequestros de tesoureiros, pessoas da Caixa Econômica Federal, Banco Central, e, com o passar dos anos, eu vi que a criminalidade mudou. A criminalidade foi deixando do mundo físico e passou para o mundo virtual. E essa criminalidade que eu gostaria de conversar com vocês aqui um pouquinho. Na minha carreira, nos últimos anos, eu tenho trabalhado num núcleo de inteligência que fica dentro de um banco público. Então, a Polícia Federal tem todo um andar de segurança dentro de um banco para tomar conta desse banco, é um banco federal. Então, a Polícia Federal atua em todas essas fraudes. E todos os sequestros, todas as engenharias sociais que esses gerentes eles sofrem, vai para a Polícia Federal. E lá a gente trabalha. Esse slide está mostrando para os senhores e para as senhoras, nos últimos 7 anos, o crime cibernético, os ataques no Banco Central, por exemplo, e entidades do Banco Central, meios de pagamento, bancos, subiu 1000% em 7 anos. Isso quer dizer também que essa tendência pode estar acontecendo também contra os CFOs. Ontem eu telefonei para um amigo meu que é CFO numa multinacional, ele não está aqui hoje, e ele falou, eu adoraria estar aí, mas eu tenho uma reunião. E eu perguntei para ele assim, qual é a sua principal dor? Ele me respondeu, todo dia alguém tenta me fraudar. Todo dia a minha empresa sofre um ataque. E quase sempre a gente consegue dissipar esse ataque, mas às vezes não. Então ele me contou alguns ataques que ele sofreu recentemente, que a empresa dele sofreu recentemente, e aqui eu vou tentar falar com vocês um pouquinho sobre isso. Essa matéria do Wall Street Journal, ela mostra um ataque contra um CFO de 220 mil euros, que eles utilizaram uma voz falsa do CEO. Então, o criminoso, o perpetrador, ele está estudando você, está estudando a sua estrutura, a sua posição, quem é que atua com você, quem é que dá as autorizações. Por mais que você fale, tem alçada, eu assino com outro. Tudo bem, ele está te estudando para ver como você assina com outro essa ordem de pagamento. Nessa outra matéria, na CNN, esse CFO, ele recebeu um comando do CEO que estava no Reino Unido, dizendo, olha, faça um pagamento de 25 milhões. Ele desconfiou e fez contato via rede, sistemas internos, e o que aconteceu? Foi convocada uma reunião de emergência, 10, 12 pessoas ali do board para poder fazer esse pagamento, e todas essas pessoas eram deepfake. E ele autorizou o pagamento e 25 milhões foram embora. Então, esse meu colega dizia, olha, outro dia desse, falsificaram o Teams da empresa, conseguiram acesso ao Teams da empresa,
simularam um assessor aqui da empresa e o outro de lá, que é um fornecedor, ele faz pagamentos para o mundo inteiro de cadeia de fornecimento, e eles conseguiram também burlar toda essa estrutura da empresa. E o golpe lá foi $500 mil. Então, esse é o CFO. CFO, tenha cuidado, porque eles estão fazendo toda a engenharia social. E por que a engenharia social hoje é a maior ferramenta? 95% das fraudes que estão tentando atacar os senhores são de engenharia social. Outros 5% são de grandes atividades de hackers, são atividades técnicas. Então, a engenharia social, hoje, ela migrou, o criminoso migrou do crime físico para o crime virtual, porque ele está num espaço que não é controlado. Ele não vai ser encontrado, ele não vai ser preso. São as maiores ameaças que os senhores têm hoje. E é o principal mecanismo de fraude digital. Então, esse é o resumo. Um atacante está na sua rede, ele está fazendo um contato inicial. É claro que, muitas vezes, ele não consegue, mas ele está atacando outras pessoas também. Então, uma hora, alguém vai dar um retorno, ele vai fazer um contato com você pelo Teams da empresa, pelo WhatsApp, por um e-mail semelhante ao e-mail das pessoas que você se conecta, porque ele fez toda uma engenharia social da sua empresa. Essa aqui é uma operação que nós fizemos. Se o pessoal do apoio conseguir passar, é um vídeo de 59 segundos, fala de uma operação que nós fizemos com base nessa parte de biometria facial e engenharia social. Se tiver disponível, pode passar, tá, pessoal do apoio? Olha o áudio. Olha o áudio, pessoal do apoio. Pessoal do apoio, está sem áudio. Essa aí são as perucas que eles utilizavam para burlar a biometria facial. As identidades falsas, a mesma pessoa tinha 200 documentos falsos, na mesma casa tinha mais de 100 celulares para ele poder burlar. 9 pessoas em São Paulo, Santa Catarina, no Ceará também, numa operação contra fraudes bancárias. Os policiais apreenderam muita grana em espécie, tá vendo? Máquina de cartão, peruca que os suspeitos usavam para ir disfarçados até as agências bancárias. E durante a operação também foram apreendidas carteiras de identidade com a mesma foto, porém com nomes diferentes, ou seja, uma série de identidades falsas. De acordo ainda com essa investigação, a quadrilha usava essa documentação toda fraudada para abrir contas correntes e pedir empréstimos. Prejuízo estimado em 42 milhões de reais. É golpe atrás de golpe, né? Tralha. Pessoal, então esse é um pouco do resultado dessa operação. Esses RGs falsos são o maior risco, porque é dali que circula o dinheiro. O dinheiro é transferido da empresa ou de uma conta, cai numa conta de laranja, uma conta intermediária, e depois eles vão dissipando isso em contas dessas contas de laranja que estão adormecidas nos meios de pagamento e nas instituições bancárias. Então, essas organizações criminosas, elas atuam com divisão de tarefas, elas usam empresas fictícias para poder fazer essa movimentação do dinheiro, captam laranjas, muitas vezes as pessoas emprestam contas existentes e depois eles fazem a pulverização. Esse aqui é um resumo da operação. A gente conta com técnicas especiais de investigação, como quebra de sigilo bancário, infiltração policial, interceptação telefônica, extração de dados, para poder tentar rastrear toda essa organização criminosa. A gente não prende o pé de chinelo que está lá na porta de uma agência ou que está emprestando a conta dele para movimentação. A gente está tentando prender o líder da organização criminosa, que também planeja e financia toda essa atividade criminosa. Essa operação, então, culminou com 31 alvos, 38 mandados de busca e apreensão, predominantemente numa cidade do Ceará. Essa cidade é uma cidade característica de hackers. A Polícia Federal já voltou nessa cidade e visitou várias vezes, é uma cidade que gosta muito da nossa visita. Essa aqui é uma operação que nós fizemos por conta de sequestros em tesoureiros e gerentes que tinham capacidade de meio de pagamento. Então, ainda há pouco o CFO disse, olha, a gente movimenta 1 bilhão. Se você consegue movimentar conta, autorizar pagamentos da empresa no seu celular, você pode ser uma vítima disso.
né? Porque eles estão te monitorando, eles estão vendo as fotos. Produção, tem um áudio aqui do vídeo? Prendeu uma quadrilha que sequestrava parentes de funcionários da Caixa Econômica Federal para roubar agências do banco. A reportagem é de Verusca Donato, de São Paulo. Armada com fuzis e com muitos explosivos, a quadrilha planejava assaltar mais uma agência bancária. A ação foi impedida no último domingo por policiais militares e federais. 8 homens foram presos. Um deles fazia parte de uma quadrilha que sequestrava parentes de funcionários da Caixa Econômica Federal e que era monitorada pela Polícia Federal. Hoje, os policiais prenderam mais 7 pessoas suspeitas de participarem da quadrilha. Um suspeito está foragido. As vítimas sequestradas eram escolhidas de acordo com o parentesco e também com o cargo do funcionário do banco. Geralmente, esse funcionário tinha acesso ao cofre da agência. Os bandidos tiravam fotos das vítimas. Alô, produção, pode cortar, obrigado. Com explosivo no corpo. E com isso, os criminosos... O tempo é curto, eu vou passar um pouquinho, pessoal. Então, os fatores que podem contribuir para o risco seu e da sua família: exposição em fotos em rede social, check-in, cheguei num lugar, saí de tal lugar, frequento tal lugar, fotos de filhos em rede social aberta e placas dos carros. Muitas vezes a gente bate uma foto e no fundo tem a placa de um carro, tem um endereço, a gente localiza facilmente pelo Google Maps ou outros contatos. Aquela quadrilha ali daquela outra fraude que eu mostrei, aquelas identidades falsas ali eram montadas com documentos de dados de pessoas como os senhores e as senhoras, porque eles vão em rede social, verificam que você tem um cargo muito bom, e eles fazem um documento para poder se habilitar em meios de pagamento e bancos tentar trocar depois, fazer um account takeover e poder movimentar os poderes que vocês têm. Então, os riscos cibernéticos de ataque phishing, malware, ransomware, são reais. Como verificamos recentemente numa empresa PSTI de meio de pagamento, onde foram 800 milhões de reais desviados no ano passado, né, por uma fraude. Ali foi simplesmente 15 mil reais, ele comprou uma senha de um colaborador da empresa. Com 15 mil reais ele conseguiu acessar o sistema da empresa e conseguiu se movimentar nessas autorizações. BTG, recentemente, também foi alvo de uma fraude de 100 milhões de reais. Então, esses incidentes de segurança acontecem muito se a sua senha, se a sua rede tem uma certa cegueira operacional, cegueira de controle. É importante que tenha um controle, porque há muita exfiltração de dados, e esses dados são os dados que elevam os vetores de perigo da sua operação. Os colaboradores, muitas vezes, que estão saindo da empresa, às vezes, sem ser mal intencionados, eles estão buscando um outro emprego, estão indo para outras oportunidades, eles fazem backup, e essas informações da empresa, elas são críticas na hora que o engenheiro social monta a estratégia para poder atacar os demais colaboradores da empresa. E esse gráfico aqui é um gráfico que eu pedi para a inteligência artificial montar para mim, ele mostra que a nossa segurança, ela não se mostra pelos elos mais fortes. A segurança da sua empresa, a segurança da sua família, ela se dá pelo aquele elo ali, ó. São aqueles riscos ali que muitas vezes eles estão ocultos, porque quando se puxa a sua corrente, ela estoura naquele elo. Então, o engenheiro social, o criminoso, o atacante, o perpetrador, ele está buscando entender qual que é o seu ciclo. Ele pode ser um malware, ele pode estar simulando o seu CEO e tentar te dar uma ordem de pagamento, ele pode estar dentro da estrutura ali, como estava ali no caso da CIM de 800 milhões, ele conseguiu uma senha. Então, o motivo da minha palestra aqui é ajudar vocês a se precaverem, a terem uma prevenção da segurança pessoal, segurança da empresa, e que vocês continuem desenvolvendo o seu trabalho. Eu gostaria de me conectar com todos vocês, porque o nosso tempo foi curto, e eu me coloco à disposição para futuramente discutir pessoalmente. Pode me chamar no LinkedIn, eu respondi todo mundo na palestra ontem que eu dei, todos que me chamaram eu respondi, terei prazer em responder todos os senhores e as senhoras, ao passo que eu me coloco à disposição para fazer um debate em company, para que os senhores e as senhoras possam prosseguir nesse debate de segurança. Muito obrigado e uma boa tarde a todos e um bom evento.